No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. No Jornal da CUT de hoje você confere. Inadimplência bate novo recorde e atinge 67 milhões de brasileiros. Sem selfie, STF proíbe eleitor de entrar na cabine de votação com celular. São os assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Vamos falar sobre eleições 2022 aqui no Jornal da CUT. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, decidiu que os eleitores deverão deixar o celular com os mesários antes de votar nas eleições deste ano, em 2 de outubro. Apesar de ser proibido por lei, a selfie na cabine de votação está entre as infrações mais cometidas nas eleições. De acordo com uma decisão unânime do plenário do TSE na quinta-feira, dia 25, o celular deve ser entregue aos mesários junto com o documento de identificação. Os ministros analisaram uma consulta feita pelo partido União Brasil. O TSE promete uma campanha para dar ampla divulgação a essa norma. Nos pleitos de 2018 e 2020, os aparelhos poderiam ficar sob a guarda da mesa receptora ou mantidos em um outro local de escolha do eleitor. Conforme o novo entendimento, os mesários devem reter o celular ou qualquer outro aparelho capaz de registrar ou transmitir o voto. O objetivo disso é garantir o sigilo do voto previsto na Constituição, além de evitar eventuais coações aos próprios eleitores. Na próxima sessão administrativa do tribunal, que está marcada para amanhã, terça-feira, dia 30, o plenário deve incluir a regra em um novo texto da resolução que está em vigor para as eleições 2022. Caso o eleitor descumpra essa nova regra, os mesários poderão acionar o juiz responsável pela zona eleitoral, podendo a polícia militar ser solicitada para solucionar eventuais questionamentos. De acordo com o Código Eleitoral, que é a Lei 4.737 de 1965, a pena para quem violar ou tentar violar o sigilo de voto pode ser de até 2 anos de detenção. Também por unanimidade, os ministros do TSE decidiram ser possível o uso de detectores de metais nas sessões eleitorais, desde que a medida seja justificada pelo juiz eleitoral diante de alguma situação excepcional. Garantia de segurança nas eleições 2022. Economia. E agora a gente fala sobre inadimplência, problema sério que atinge 67 milhões e 600 mil brasileiros. Esse foi o total registrado no Brasil em julho deste ano, né? O total de inadimplentes é o maior número de pessoas com contas atrasadas desde 2016, quando o levantamento começou a ser feito pela Serasa Experian, que há 8 meses registra altas consecutivas. Cerca de 41,8% da população adulta está inadimplente. E a maior parte delas são nomes negativados de pessoas entre 26 e 40 anos, de acordo com o levantamento. A gente vai saber daqui a pouquinho se o seu nome está negativado. Como saber, né? Se o seu nome está negativado ou sujo. Tá? E também como é chamado, né? Negativado ou sujo, como é chamado quem está inadimplente, de forma até pejorativa. Entre as razões apontadas pelos especialistas para esse recorde de inadimplência está a inflação ainda elevada, especialmente a dos alimentos, que continua subindo e afeta principalmente os mais pobres. O economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, confirma que a principal razão do recorde foi a inflação. Ele diz que desde agosto do ano passado ela está em 2 dígitos, considerando o dado anualizado, né, o dado anual. E isso tem um efeito brutal na capacidade de pagamento das pessoas. Isso é verdade, né? O custo de vida de alimentação fica mais alto, sobra menos dinheiro para pagar compromissos previamente assumidos, as contas do dia a dia, principalmente, com essas tarifas também aumentando, ele explica. Outra razão é a queda dos salários, apontada pelo IBGE. O rendimento médio caiu 5,1% em 12 meses e a alta básica da taxa básica de juros, da Selic, também contribui. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, em julho, em 47,3% das negociações, o reajuste do salário ficou abaixo do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. A alta da taxa básica de juros, a Selic, também é citada por economistas como um dos itens que contribuem para sufocar a renda dos brasileiros. Em agosto, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, elevou pela 12ª vez consecutiva a Selic para 13,75% ao ano, nível mais alto desde outubro de 2016. Os bancos e os cartões lideram a lista dos principais responsáveis
pela maioria das dívidas das pessoas, 28,6% do total. O economista da Serasa Experian diz que os cartões e o cheque especial são muito usados pelo brasileiro para esticar o salário. E é muito fácil ficar inadimplente desse jeito porque os juros são muito largos, né? E aí entra naquele negócio, você compra no cartão de crédito, tem que pagar alguma conta ou tem que fazer alguma compra, principalmente de alimento. Compra no cartão de crédito, faz lá a fatura, no mês seguinte você paga somente aquela como é que se diz? Você paga o mínimo, né, da fatura, enfim, o mínimo do valor da fatura, e aí isso vai virando uma bola de neve, de fato, né? As contas básicas como água e luz e gás, tem 22,2% do total, estão em segundo lugar das contas dessas pessoas, desses 67 milhões de pessoas que estão inadimplentes. Em terceiro lugar vem o setor de financeiras e em quarto o varejo, 12,4%, financeiras 13,7%. O economista, né, o Haber, ele diz o seguinte: apesar de estar na terceira posição, o setor de financeiras é o que mais tem crescido a participação na negativação. Isso porque, de forma em geral, as financeiras atendem pessoas que não conseguem crédito em banco, mas são as pessoas mais vulneráveis em renda, em emprego, então tem um perfil mais arriscado, cobrando taxas de juros mais altas que as do banco, né? E muitos contraem essas dívidas e acabam perdendo a capacidade de pagamento de uma hora para outra. Então a gente pode imaginar uma situação em que você não tem dinheiro, você tem ali o seu rendimento que é baixo, né? Tem um salário lá que não dá para arcar com as contas no fim do mês, e aí vem uma financeira, te oferece um empréstimo, né? O chamado empréstimo pessoal, com taxa mais alta do que a do mercado, do que a dos bancos, aí você se vê obrigado a fazer aquele empréstimo porque você precisa pagar as contas, aí no mês seguinte você tem um rendimento menor porque perde emprego, ou então você, por exemplo, é um vendedor, não consegue vender o suficiente para conseguir dar conta do orçamento, e aí a coisa vai, como no cartão de crédito, virando uma bola de neve, né? Fica inadimplente mesmo. Outros setores que aparecem nessa lista de inadimplentes, né, que estão na lista dos inadimplentes, são serviços, 10,1%, telefonia, 6,8% e securitizadoras. As seguradoras, 2,1%. Na divisão por região, São Paulo liderou o número de inadimplentes, tem 16 milhões. Na outra ponta, Roraima, o estado com menos negativados, 214 mil. Agora, vamos saber como é que a gente pode fazer para saber se o nome está sujo. O primeiro passo é fazer uma consulta pela internet, nos principais canais de informação de crédito. São a própria Serasa, o SPC Brasil e Boa Vista SCPC. É muito fácil, você pode colocar lá no Google Serasa, vai aparecer o portal lá, o site para você clicar. Como excluir o nome desses cadastros? Obviamente é necessário quitar ou renegociar as dívidas, o que pode ser feito diretamente com os estabelecimentos. Geralmente os juros em negociações são menores e há um parcelamento da dívida, mas a Serasa também faz feirões de negociações de dívidas com desconto nas multas e juros e parcelamento em até 24 vezes. E os bancos também estão fazendo, né? A Caixa Econômica Federal, por exemplo, tem aí um mutirão de renegociação. Geralmente nessas renegociações os juros são bem menores, há um bom desconto para fazer a negociação, então tem que ficar atento a essas oportunidades. Fechado o acordo de negociação, a instituição pede a exclusão do nome dos cadastros de proteção ao crédito. No caso dos feirões da Serasa, depois do acordo, a empresa retira o nome do devedor do cadastro. É importante saber que depois do vencimento de qualquer dívida, o credor vai poder incluir novamente o nome do consumidor nos cadastros, mas isso geralmente é feito somente depois de 30 dias de atraso e depois de tentativas de negociação. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.